Duas Xícaras de um Assunto está de volta com Antônio Carlos, que é coach, e que bate um papo hoje comigo sobre relacionamento interpessoal. No primeiro bloco nós falamos o que é PNL, quais são as técnicas utilizadas para trabalhar justamente esses relacionamentos conflituosos. E para as pessoas, vou repetir a mesma pergunta, e para as pessoas que não acreditam em autoafirmações, né, que são mais mentais, digamos assim, eu ouvi uma palestra sua, eu fiquei até encucada com isso, porque inicialmente eu tenho essa resistência também, de aceitar, repetir a mesma coisa, para que isso mude. Há pessoas, personalidades, que elas precisam garantir ou ter razão do que elas estão pensando é correto. Em alguns momentos elas são tão controladoras no sentido de querer que tudo esteja à mão, que qualquer coisa que fuja do controle dela, ela duvida. Então, até o medo dela, muitas vezes, em alguns momentos, ela prefere o medo do que a fé ou do que a coragem. Por quê? Porque o medo ela tem certeza que está acontecendo, a fé ela não sabe. Ela não sabe o que vai acontecer. E aí ela duvida que haja essa mudança. As pessoas mais mentais, as pessoas que questionam mais, que de certa forma duvidam das coisas que acontecem, que podem mudar primeiro a ela e também mudar as outras pessoas, essas pessoas precisam trabalhar um pouco mais a questão da própria fé. Eu costumo dizer que o contrário do medo não é a coragem, o contrário do medo é a fé. Se você acredita numa coisa, mas está com medo, tenha fé e vai com medo mesmo. Enfrenta e vai com medo, mas tenha fé. Determine o seu ponto e continua. E uma das questões das pessoas mentais é que elas têm dificuldade de ter disciplina. A disciplina é algo que você precisa ter mesmo não acreditando. Tem pessoas que começam a fazer uma academia, por exemplo, e elas se perdem na segunda ou terceira semana porque não têm disciplina. Eu não chego a tanto, eu vou até menos. Então, mas as pessoas não têm a disciplina e aí muitas vezes essa mudança comportamental e a mudança de pensamento e de resultado depende de um pouco de disciplina. Por exemplo, você acorda todos os dias de manhã e agradece a Deus ou ao mesmo tempo pensa nas coisas boas que vai acontecer no seu dia. Isso teoricamente é lógico. Mas as pessoas acordam de manhã e ainda preferem pensar nos problemas que vão ter durante o dia. Como eu posso perceber situações conflituosas em relacionamentos e, através dessa minha percepção, eu mudar o resultado? Primeiro, para perceber, é qualquer situação fora do normal. O que é uma situação que eu, particularmente como profissional, entendo como normal? É uma situação tranquila, amorosa e atenciosa entre as partes. Isso para mim é o normal. Qualquer situação que saia, que entre um pouco no conflito, que já comece a ter algumas reações físicas, emocionais, que saem do normal, eu preciso ter uma atenção especial com aquilo. Por exemplo, o marido com uma esposa, a esposa com o marido, começou a notar que, poxa, eu não estou me sentindo muito bem, quando a gente toca naquele assunto, tem um ponto de conflito ali. Muitas vezes a gente quer empurrar para debaixo do tapete, quer deixar para depois. O tempo cura. O tempo não cura nada, sob o ponto de vista da programação neurolinguística. Quem cura é a própria pessoa. Muitas vezes o tempo faz aumentar o problema da pessoa se ela fica remoendo aquele problema com aquela pessoa, com o marido. Por isso que muitas vezes uma pessoa vive 10 anos como se nada tivesse acontecendo de ruim. Mas aí de repente ela fala, não quero mais. E aí sai do relacionamento. Porque ela vinha acumulando e vinha remoendo. E ela não percebia que aquilo ali não era normal. E aí quando a pessoa percebe que há um conflito que não é normal, vamos tocar no assunto, vamos pensar uma forma de conversar como nós podemos ser melhores de agora para frente. Essa dica é especial para você que nos assiste. Tem um conflito? Primeiro, não volte ao passado. O passado, ele só vai fazer você e a outra pessoa sofrerem ainda mais. Você pode aprender com o passado,
Como, por exemplo, uma pergunta, está em conflito, chama a pessoa e fala: o que que nós aprendemos, o que que eu aprendo, o que que você vai aprender com tal situação? Sem julgamento. Você foi grosso, você foi isso, você foi aquilo. Jogar na cara um erro o tempo todo só desmerece a outra pessoa. Só complica e só piora a situação, para ambos os lados. Então volta no fato, aconteceu isso, eu aprendi isso, e aí a pessoa fala: eu também aprendi isso. E faz uma outra pergunta em seguida: como nós podemos fazer de agora para frente? Porque a única coisa que nós temos é esse momento presente. Nós não temos mais nada. O passado não existe. Ele é histórico. Ele só tem na nossa memória. E muitas vezes, se a gente guarda só a coisa ruim, a gente vai sofrer com isso o resto da vida. E nós também não temos futuro, porque quando a gente chegar no futuro, ele vai ser presente. Então nós só temos o presente. Então a gente trata o presente agora. Como nós podemos fazer para sermos melhores, eu e a pessoa que estou em conflito, pode ser minha mãe, meu pai, e as pessoas com quem eu amo, como eu posso fazer de agora para frente? E é uma pergunta, sabe, Viviane? Há momentos que a gente julga a pessoa: você fez isso comigo, você fez aquilo comigo, você fez aquilo outro, e esquece de perguntar: poxa, como que nós conseguimos ser melhores de agora para frente? E você tem como exemplificar isso tudo que você acabou de falar, Antônio? Eu tenho um exemplo que pode ajudar nesse processo. Tem vários, mas vou contar um exemplo que foi um exemplo interessante. Fazendo uma vez um trabalho num outro estado, numa grande empresa, tinha um executivo, um cara fantástico, de um salário muito bom e com uma ascensão muito grande na empresa. Mas no processo eu notei que ele tinha alguma coisa guardada dentro dele e que o fazia ter comportamentos mais agressivos com os seus subordinados. Mas aí eu percebi, aí a gente conversou sobre isso, que ele tinha um problema com a filha dele. A filha já tinha seus 19, 20 anos, já estava fazendo a faculdade e entrou contra ele na justiça. Nesse processo, eu perguntei para ele: qual que é a sua vontade, o que você tem vontade de falar com a sua filha? Agora você imagina o que uma pessoa um pouco mais agressiva, de uma personalidade um pouco mais agressiva, não agressiva de violência, mas agressiva verbalmente, o que você acha que ele falou para mim? E aí naquele momento eu tive que trabalhar com ele algumas técnicas para resolver essa situação conflituosa. E aí eu passei dicas rápidas e que servem para qualquer pessoa que está nos assistindo. Foi o seguinte: primeiro, você tem vontade de resolver o problema com a sua filha? Tenho. Foi a resposta dele, mas no fundo ele queria torcer o pescoço da filha. Mas tenho. Se você tem, qual o problema, o que te impede de chegar para sua filha e dizer: eu te amo, me desculpe por eu não ter sido o pai que você quis? Você falou assim para ele? Para ele dizer para ela, que era: me desculpe, dizer para a filha: me desculpe por eu não ter sido o pai que você esperava. A desculpa, em qualquer processo conflituoso, ela é fundamental. Pedir desculpa, porque se a outra pessoa, mesmo que fez uma interpretação errada, assuma que você também errou no processo. E peça desculpa, mesmo que você ache que não errou no processo, mas a técnica diz: peça desculpas. Peça desculpa, me desculpe por não ter feito do jeito que você achava que eu deveria ter feito. Mas se você pedir desculpas, mesmo achando que não está certo, você não vai colocar outra pessoa na condição de dona da situação? Você ainda concentra, vamos colocar assim, o poder da situação. Por quê? Porque você está se colocando na condição de: eu quero resolver a situação. Qualquer situação de conflito você só resolve dando o primeiro passo. Dando o primeiro passo. Se você parte para a acusação, automaticamente a pessoa se protege e aí não há o conflito. E aí não há paz, vamos colocar assim. Você quebra os escudos, você quebra as proteções quando você humildemente fala: me desculpe, eu não fui aquilo que você queria que eu fosse. Eu não estou assumindo o erro. Eu estou dizendo para a pessoa que o que ela pensou que eu seria, eu não fui. Não tem partes erradas nesse processo. Então a primeira coisa é pedir desculpas por não ter sido aquilo que a outra pessoa imaginava. Segundo, dizer o que sente. Eu te amo e você é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Terceiro, fazer a pergunta, como nós já falamos anteriormente. Como nós podemos fazer para sermos melhores como pai e filha de agora para frente? Quer dizer,
Nessa técnica você não volta ao problema do passado. Você não julga a pessoa por ter feito aquilo errado ou aquilo certo, mas você pede desculpas, você diz para a pessoa a importância do relacionamento com ela, que você a ama, e trata de agora para frente como nós podemos ser melhores. Olha, eu recebi uma ligação dele depois dessa conversa com a filha, sim, fantástica, porque eles reataram toda a convivência. Ela precisou dele várias vezes, ele também precisou dela várias vezes e ele até conseguiu a promoção dentro da empresa dele, porque quando ele melhorou o relacionamento com a filha, ele começou a ser mais amável com os subordinados. E ele saiu de uma gerência e foi para uma diretoria de uma grande empresa. Estão gostando? 2 dicas e um assunto, vai um rápido intervalo e volta em instantes.